Bom dia, queridos, queridas. Para esse nosso primeiro encontro, eu escolhi o tema equilibrar a vida, né? Como é que é esse equilíbrio, né? Qual é esse equilíbrio que a gente busca? Como a gente pode atingir esse equilíbrio, né? E uma das coisas assim que me toca profundamente é a falta de amorosidade que a gente tem às vezes conosco, né? A gente se cobra demais, a gente não se permite muitas coisas, a gente diz não pra gente, pra dizer sim para as outras pessoas muitas vezes. E uma coisa muito interessante é que enquanto você não estiver olhando para você e não estiver bem com você, muito dificilmente você vai estar 100% nas suas relações, né? Então isso é muito importante a gente ter claro dentro de nós, né? A gente busca por um propósito e muitas vezes a gente busca por um propósito achando que esse propósito é de fora para dentro que a gente vai encontrar. E na verdade, o nosso grande propósito, ele está de dentro para fora, né? Quando você começa a olhar para você, começa a enxergar a pessoa que você é, aceitar os seus dons, aceitar as suas sombras, aceitar a sua luz, de alguma forma você consegue se reconectar com você, né? Se reconectar, e à medida que a gente vai se reconectando com a nossa criança interior, a gente tem uma grande possibilidade de ressignificar as nossas histórias, ressignificar a nossa vida, descobrir qual é o nosso potencial, né? E o para que nós viemos até aqui, né? E uma coisa muito clara que eu tenho comigo é que nós viemos para esse mundo, nós viemos para essa dimensão com um propósito de viver, né? Então, quando as pessoas perguntam, Cris, qual é o meu propósito? Eu quero encontrar o meu propósito. E eu sempre falo, o nosso propósito é viver a nossa vida em plenitude, é viver aquilo que de dom que você tem para entregar para a humanidade, né? A sua colaboração para a humanidade. E isso é muito importante a gente ter muito claro, né? O propósito nosso, ele basicamente é o propósito de vida, né? Nós viemos para essa vida para viver. E muitas pessoas estão deixando a sua vida passar, deixando a sua história de lado e vivendo coisas que não são verdadeiras para si mesmas, né? E essas pessoas não conseguem encontrar um equilíbrio, né? E você consegue o equilíbrio quando você entende isso, que você está aqui para viver e a vida é para ser vivida de forma plena. A gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para viver em plenitude, né? E isso engloba paz interior, engloba sim também algumas dificuldades, algumas limitações, mas que de certa forma nos fazem crescer mais, né? Então todos os desafios que eles vêm para a nossa vida, eles vêm com um propósito também, um propósito de nos fazer olhar para algumas questões da nossa vida, do nosso sistema familiar e nos fazer crescer. Então isso é muito importante, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a necessidade da amorosidade com você mesma, né? Respeitar o seu corpo, respeitar a sua intuição, respeitar aquilo que é precioso para você, que é a sua paz. Então a paz, ela não está no outro, ela está em você, né? Então o outro, ele não pode ser capaz de tirar a sua paz. Então quando você está equilibrada, você consegue manter a sua paz mesmo diante de muitas adversidades. Isso é muito importante. Então, quando você conhece você, não importa o que as pessoas vão falar a seu respeito, porque você sabe quem você é. Então, acredita nesse potencial, acredita nessa força que você tem, acredita que o seu propósito de vida é viver em plenitude. Você veio aqui para ser feliz e você veio aqui para contribuir com a sua paz, com a sua alegria, com a sua felicidade, com o seu dom para a vida do outro, né? Todos nós temos muita coisa para colaborar, para contribuir. Então, se você está aí desanimado, triste, chateado, pensando que sua vida não tem o menor sentido, acredite, isso é uma mentira da sua mente, né? Sim, você veio, você é especial, você também vai contribuir, você tem o seu lugar no mundo, você tem o seu lugar na sua família, você tem o seu lugar no universo, você tem um lugar, você tem muito para contribuir. Então, que você tenha um bom dia, receba toda essa força, todo esse carinho, toda essa amorosidade no meu coração, pro seu coração.